Agradecer a presença de todo mundo aqui com a gente, nessa noite fria, né? Quinta-feira. Agradecer aos mentores da Casa Girassol, aos nossos amigos espirituais, a Jesus, que nunca nos desampara. Agradecer por podermos estar aqui nessa oportunidade bendita de mais um estudo, nessa noite com o culto, que sempre nos brinda com muita informação de qualidade, nos traz reflexões importantes para o nosso crescimento. Então, vamos elevando os nossos pensamentos, agradecendo mais uma vez a Jesus, pedindo a proteção, pedindo o amparo amigo, para que nós possamos, diante da exposição dessa noite, refletirmos acerca da nossa evolução, refletirmos diante dos desafios que nos são entregues, que a gente possa aproveitar essa oportunidade, aproveitar esses desafios no nosso crescimento, que a gente possa entender como um aprendizado tudo aquilo que nos é entregue. Dessa forma, Senhor, nós agradecemos e pedimos a permissão para iniciarmos o estudo dessa noite. Seja bem-vindo, Guto. Obrigada mais uma vez. A palavra é sua. Obrigado. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite. Boa noite. Uma alegria estar mais uma vez aqui, né? Estudando o Evangelho do Cristo e tendo a certeza, né, de que todos nós que aqui estamos tem verdadeiramente o ideal da reflexão e do aprendizado. Porque nesse frio que está fazendo, tínhamos muito motivos para ficar em casa debaixo de uma coberta quentinha, né? Mas tomando uma sopinha quente, né? Um chocolatinho, mas estamos aqui, cá estamos. E a doutrina espírita, ela nos convida a uma reflexão, né? E não a uma questão de simples presença na casa espírita, eu tenho que ir lá bater o meu ponto, uma vez por semana eu tenho que ir na casa espírita. Não é isso aqui, não é esse o chamado, né? Bem diferente desses movimentos que às vezes já fizemos, né? Muitas vezes de uma simples presença social nos ambientes religiosos, né? A casa espírita é muito mais uma escola, onde a gente vem realmente para aprender algo mais, para poder também refletir, trazer as nossas opiniões e trazer, né, sempre um ponto diferente de vista para que a gente possa ir ampliando cada vez o entendimento. E nesse sentido, né, nós vamos trazer aqui hoje, baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, alguns itens que estão lá no capítulo 5. Na última vez que a gente fez o estudo aqui, nós trouxemos exatamente sobre as bem-aventuranças, o que seriam as bem-aventuradas, o que seria o bem-aventurado, né? O que seria esse processo de bem-aventuranças, o que seria o bem-aventurado no ponto de vista do Cristo, né? Do ponto de vista nosso, quando a gente pensa, fala assim, poxa, quem que é um bem-aventurado? Quem é essa pessoa que Jesus está dizendo, né, que tem uma boa aventura na terra, tem uma boa aventurança na terra, quando tem um padrão que ele coloca. Aí vai falar os pobres de espírito, os aflitos, vai trazendo uma série de virtudes ali, que muitas vezes estão ao contrário do que a gente observa, né, do que a gente pensa enquanto estamos aqui no planeta Terra. Muitas vezes a gente pensa, não, bem-aventurado é o rapaz, a pessoa que tem tal coisa, a pessoa que alcançou tal status de poder, alcançou tal posição social, né? Então a gente trabalhou um pouco sobre isso e hoje a gente vai trabalhar especificamente alguns itens aqui do capítulo 5, que é bem-aventurados os aflitos. Tudo bem? E aí, dentro desse propósito, né, nós vamos dividir o estudo aqui em dois momentos, porque esses itens que nós vamos trabalhar, o item 28, 29 e 30, eles vão trazer para nós, cada um deles vai trazer uma questão. No primeiro momento, é uma questão que vai fazer uma reflexão em relação à eutanásia, né, a abreviar aquele período ali, às vezes próximo do desencarne,
e que a gente percebe que às vezes já existem inclusive países, né, que fazem isso, tem uma possibilidade que isso aconteça, e tem inclusive uma divulgação disso, como se fosse uma coisa extremamente positiva, mas a gente vai ver que a espiritualidade vai trazer para nós um entendimento um pouco diferente nesse sentido. E no segundo momento, né, do que são os itens 29 e 30, uma reflexão sobre o verdadeiro sacrifício, quando a gente se coloca numa posição às vezes perigosa, de risco de vida, e o falso movimento, às vezes, que na realidade tem a ver com a nossa intenção diante desses processos que a gente se direciona. Tá? Então vamos pegar, primeiramente, o item 28, porque ele começa com uma pergunta. Os 3 itens vão começar com perguntas. E aí a gente vai fazer essa pergunta e a partir daqui a gente vai conversando, tá bom? Vocês podem ficar à vontade para perguntar, questionar, não precisa ficar tímidos não, tá, pessoal? E olha só, a pergunta que está aqui é a seguinte: um homem está agonizando, vítima de cruéis sofrimentos. Sabe-se que para o seu estado não há esperanças. É permitido poupar-lhe alguns instantes de sofrimento, abreviando-lhe o fim? Então, ele já colocou para nós o quadro aqui, né, de uma pessoa que está ali numa situação já de um processo de desencarne, né? Então já está no sofrimento e tudo mais, e pergunta para a gente se é lícito, né? Se convém abreviar o fim dessa pessoa. E aí vamos pegar uma questão primeiro momento histórica aqui, né? Porque essa mensagem, ela vem de São Luís em 1860. Naquela época, nem tinha tantos aparelhos médicos assim, né? A condição de manutenção da vida como é hoje, né? Hoje a gente já tem aparelhagens que mantêm o coração batendo, uma série de questões que ainda amplia ainda mais essa ligação do espírito ao corpo físico, né? E naquela época nem tinha tanto isso, mas olha só, já era uma questão, né, que se ele está trazendo essa questão aqui é porque acontecia, né? Muitas vezes as pessoas vinham ali a situação, a pessoa está sofrendo muito, vamos dar um jeito aqui de fazer essa eutanásia, de fazer cessar essa condição de dor. E aí, por que essa questão é tão importante para nós? E por que é importante a gente falar sobre isso aqui na Casa Espírita? Eu acredito que nós que já estamos aqui buscando esse entendimento, já fazemos leituras da doutrina espírita, já conseguimos entender isso claramente, já conseguimos entender isso um pouco mais. Mas, na sociedade, nós temos ainda muita falta de informação nesse sentido. Muitas pessoas que desconhecem esses processos relacionados ao processo de reencarnação, a esse período que nós estamos na carne, o que isso significa para o espírito, qual a diferença que tem para o espírito estar na carne, vivenciando essa experiência da carne, como é que isso é um catalisador do processo evolutivo, porque estar aqui ligado a esse aparelho biológico, sentindo esse frio aqui, por exemplo, né? Essas sensações, elas estão gerando em nós, enquanto consciência, uma série de questões aqui, uma série de reflexões que possibilitam avanços no nosso processo de consciência. Ok? Eu estou falando aqui, né, da questão do frio aqui, mas quando a gente pega um aspecto emocional, né, dos sentimentos, aí amplia ainda mais. Ok? Então esse detalhe é extremamente importante, porque aí a gente vai conseguir compreender, né, como é que poucos dias, poucas horas ou poucos instantes que ainda tenhamos de ligação ao corpo físico, como eles podem ser importantes para nós enquanto espíritos, enquanto consciências, para uma tomada de decisão, um arrependimento, um pedido de perdão, não é? Ou dar o perdão a alguém. Então são instantes ali que a gente não tem noção. A gente não tem controle sobre isso. Tá certo? E às vezes a gente não pensa assim. Né? Fala, não, a pessoa está sofrendo demais e tal. E aí vem a espiritualidade, né? Através do Livro dos Espíritos, através do Evangelho, através de inúmeras literaturas que foram trazidas para nós e nos auxiliam a compreender essa dimensão, inclusive dessa dor, inclusive desse processo de sofrimento,
que nos ajuda na depuração de uma série de coisas. Hoje mesmo eu escutava a fala de um médico dizendo o seguinte: qual diferente é a perspectiva de alguém em relação à vida que está no leito de morte? Né? Como é que é a diferença de nós que estamos aqui saudáveis, né? Todos serelepe pela vida fora, né? Quando estamos no leito de morte, como é que muda totalmente a concepção de falar assim, poxa vida, como é que eu deveria ter tido mais tempo fazendo tal coisa? Como é que eu deveria ter dado mais atenção a isso? Como é que eu deveria ter direcionado minhas energias para aquilo outro? Então, é muito diferente esse momento, desse momento da existência nossa, né, que é esse processo de desencarnação, da vida cotidiana nossa, que muitas vezes a gente nem pensa, nem reflete, nem questiona, a gente vai vivendo, e vai vivendo, e vai vivendo, tá certo? Então, por isso que esse assunto é importante, por isso que esse assunto é relevante para nós pensarmos, e inclusive para que nós possamos levar esse conhecimento às outras pessoas. Porque, como eu disse no início, né, como vem se tornando uma coisa comum em alguns países, inclusive, né, e aí quando a gente vai pegar nesses países que isso foi legalizado, que as pessoas inclusive viajam para esses países, são países onde existe um número imenso de pessoas diagnosticadas com depressão, um número imenso de pessoas que cometem suicídio, né? Apesar, olha como é que é importante a gente pensar nisso, né? Apesar de serem países com uma estabilidade econômica, com pessoas, né, com uma tranquilidade em termos materiais. Olha só como é que é, né? Importante a gente pensar nisso, porque gera até poxa, mas a gente não acha que na hora que tiver todo mundo com a condição material super tranquila, as coisas vão estar num patamar de felicidade, de alegria? Não necessariamente. É só a gente observar essa situação. Porque é interessante, porque você faz essa análise e fala, poxa, o país X, cara, todo mundo, né? A renda per capita é super tranquila, as pessoas já têm uma qualidade de vida tal, mas você tem um número grande de situações nesse sentido. Né? Dessa eutanásia, né? Dessa diminuição do tempo ali de vida a partir desses processos, né? Processos complicados que a gente vê através das estatísticas, né? Então, são questões que a gente tem que refletir sobre isso, né? Porque às vezes, nessa confusão da vida que a gente fica, nessa correria, às vezes, das coisas, né? A gente precisa, não, né? Eu tenho que correr atrás para isso, para aquilo outro, às vezes isso é que gera mais ânsia de viver para as pessoas, né? Do que de uma estabilidade, talvez. Mas, o ponto específico, né? Que é trazido nesse item, é essa questão da eutanásia. Vamos ler um pedacinho aqui para a gente poder escutar o que São Luís trouxe nessa carta para poder ajudar a gente nessa reflexão. Ele fala assim, olha, quem vos dará o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Né? Como é que a gente tem que pensar sobre isso? Espera aí, tem uma linha do tempo desse processo de reencarnação? Já foi designado pela espiritualidade, pela lei divina, né? Por Deus, por nós mesmos, num processo de reencarnação? Então, espera aí, como é que a gente vai fazer esse movimento aí de diminuir esse tempo, né? Quem a gente acha que é? E aí isso é importante a gente pensar nisso, porque o que a doutrina espírita vem nos trazer claramente, né, para que a gente possa compreender, é que essa vida pertence a nós como um empréstimo divino. Né? Deus permite o nosso processo de reencarnação quando a gente vem, esse corpo físico aqui, né? A gente tende a pensar o quê? Não, esse corpo é meu, é ou não é? É meu, eu posso fazer o que eu quiser. Não, isso aqui ó, é um aparelho biológico formado pela Terra, né? Porque aqui é tudo componente aqui desse planeta, está tudo na tabela periódica, é ou não é? E quando eu desencarnar, para onde que ele vai retornar? Para a Terra também, é ou não é? Isso aqui ó, é um empréstimo maravilhoso que eu recebi, porque na verdade eu não sou esse corpo, eu sou a consciência que opera este aparelho biológico que está aqui. Não é mesmo? Então, peraí. Que direito eu tenho, né, de cessar essa vida? De cessar essa vida que está sendo constituída aqui nesse aparelho, que inclusive, se a gente aprofundar mais ainda, né,
Ele, como aparelho biológico, ele é um planeta para inúmeras criaturas que habitam nele. Né? Quantas bactérias, quanta coisa que vive nesse corpo aqui. Quantos seres vivos que ocupam esse habitat aqui. É ou não é? E a gente às vezes não pensa nisso, né? Fala, não, é meu, posso acabar a hora que eu quiser, vamos embora. Né? Então, são questões que a gente traz, né, para a nossa reflexão, para que a gente possa pensar mais profundamente nisso. E aí, São Luís vai dizer assim para a gente: não pode ele conduzir um homem à beira da sepultura para dela retirá-lo em seguida, a fim de fazê-lo examinar a si mesmo e modificar-lhe os pensamentos? Ele está falando, Deus não pode levar a gente até um ponto ali, ó, quase da morte, não é? Para ali dar aquela sacudida, para mudar, quando a gente falou aquela hora que a pessoa muda ponto de vista na hora que está na beira da morte, né? E de repente faz assim, não, pode voltar, meu filho, vamos lá que deu para você dar uma chacoalhada aí. Não acontece isso? Acontece. É ou não é? Bruno, o pai dela, teve um ataque cardíaco fulminante. A sorte dele é que ele estava dentro do posto médico lá na Anglo Gold. A médica imediatamente começou o procedimento e tal. Chegou no hospital aqui, o médico falou assim, ó, tem jeito mais não, né? Mas aí foi transferido para Belo Horizonte, tá vivinho da Silva aí. Né? Faz isso não, que é isso. Vivendo, né? Com muita alegria. Ele acho que tem 18 anos. Mas não, nasceu de novo, é ou não é? Nasceu de novo. Você foi operado, você faz nada. O médico falou que tem 18 anos, melhor pra vocês. Tá vendo só? Né? Fez a cirurgia, recuperou, né, o corpo biológico, tá vendo só? Recuperou o biológico, porque cada vez mais a ciência vem avançando e possibilitando isso, é ou não é? E aí ele continua a experiência dele. Mudou muita coisa? Mudou muita coisa. Mudou muita coisa. Né? É impressionante, porque é isso. Então a gente tem que entender isso. Por isso que olha só, não, a pessoa está no sofrimento, não tem jeito. Gente, não tem jeito, né? Para a nossa visão limitada. É ou não é? Porque muitas vezes vão acontecer situações que a ciência não vai explicar. É ou não é? A gente não vai ter condição de avaliar. Então a gente não tem o direito de fazer isso. Né? E aí ele vai continuar dizendo assim, olha, independente da situação extrema em que esteja um moribundo, ninguém pode dizer com certeza que sua hora tenha soado. A ciência sempre esteve correta em suas previsões? Bem sei que há casos que se podem considerar certamente como desesperadores, mas se não há nenhuma esperança possível de um retorno definitivo à vida e à saúde, não há inumeráveis exemplos de que, no momento de exalar o último suspiro, o doente se reanima e recobra suas faculdades por alguns instantes? Confere isso aí, pessoal. É um negócio que a gente já viu esses casos, né? Muitas vezes, né? A pessoa está no CTI lá em coma, ela retorna, fica algumas horas, ou um dia, ou 2 dias, retoma, né? Aquela energia toda, o pessoal fala, não, vai sair amanhã. Não é? É ou não é? E às vezes até sai do hospital, aconteceu isso com meu avô, estava internado muito tempo, aí não sabe, não melhorou, gente, o céu pode desligar o aparelho, tudo, voltou para casa, ficou o dia inteiro em casa, almoçou, eu era criança, pequenininho, eu lembro das pessoas falando, e almoçou, chupou laranja, aí de tarde desencarnou, não é? Foi ali para poder o quê? Dar um adeus ali, ó, tá vendo? Gente, a misericórdia divina é muito interessante, né? Nesses movimentos assim que a gente vai percebendo. E ali, muitas vezes, naquele movimento ali, ó, quantos abraços que ele pôde dar ali, muitas vezes foram abraços de perdão, de reconciliação, não é? Então, isso tudo acontece. Quantas vezes a pessoa está lá em coma, está esperando só vir alguém, algum parente, um filho, não é? Uma pessoa que estava distante, que não estava conversando, um irmão, aí chega lá, pega na mão, pede um perdão ali só com a mente, né? Aí a pessoa desencarna. É isso? Então, tem muitos movimentos que podem acontecer nesses processos, que estão fora do nosso controle, né? E é importante que a gente saiba e possa falar isso para as pessoas também. Ele continua dizendo assim para a gente: pois bem, esta hora de graça que lhe é concedida pode ser para ele de grande importância, pois ignorais as reflexões que o seu espírito poderia ter feito nas convulsões da agonia,
e que tormentos podem ser poupados num súbito clarão de arrependimento. Então isso é extremamente importante para a gente entender essa dinâmica, né? Vamos lá. Quando a gente desencarna, o nosso espírito, ao retornar à pátria espiritual, muitas vezes, né, até pela literatura a gente vai ver isso aí, muitas vezes a gente está meio perturbado ali, não está uma coisa assim 100% clara, não, tá? São poucos os casos que você vai ver que o espírito vai retomar, vai desencarnar e vai retomar a consciência de uma forma muito clara, ok? Tem casos? Tem. No livro Céu e Inferno, inclusive, tem relatos, né, de companheiros da Sociedade Espírita lá de Kardec que eles faziam sessões mediúnicas, estava acontecendo um velório, e já estavam lá chamando o amigo lá, ele manifestou na reunião, e aí, como é que foi o desencarne? Não, tranquilo, cara, cheguei aqui de boa, pá, né, e tal, tranquilo. Mas outros casos tiveram algumas semanas até aquele espírito conseguir manifestar, trouxe algumas questões, situações, e na maioria dos casos, né, que a maioria de nós se encontra sem entendimento nenhum desses processos, né, nós vamos ser muitas vezes arrastados pela nossa condição emocional, pela nossa condição psíquica, ok? E quanto mais denso isso tiver, quanto mais complicado isso tiver, mais difícil vai ser adentrar esse estado de consciência atenta. Aonde que a gente pode ver isso? No livro Nosso Lar, por exemplo. Né? Quanto tempo que André Luiz permaneceu naquela condição de umbral, né? A condição de umbral, que é essa condição da mente atordoada. Ele narra que foram mais ou menos 8 anos, ok? Então, poxa vida, mas é esse tempo mesmo? É mais, é menos? Vai depender de cada tipo de consciência, né? Das coisas que estão ali, vamos dizer assim, atordoando aquele espírito, atordoando aquela consciência nesse processo. Mas o que o São Luís falou para a gente aqui é extremamente importante, que ele fala o seguinte, olha, pouco tempo aqui, ó, ignorais as reflexões que o seu espírito poderia ter feito nas convulsões da agonia em que tormentos podem ser poupados no súbito clarão de arrependimento. Porque é o seguinte, gente, o arrependimento é um movimento que a gente faz do coração que é extremamente importante para nós, ok? Para nossa consciência. Porque arrepender já é o primeiro movimento que a gente faz no sentido de resgatar os débitos que nós mesmos vamos arrumando aí com as nossas ações. Então arrepender é o primeiro passo que a gente dá. E o arrepender já nos coloca nesse processo de movimentação em direção ao refazimento da nossa consciência, nesse sentido, de ampliação e de entendimento do nosso processo, de libertação daquelas condições que a gente estava amarrado ainda. Então, esse espaço de tempo, muitas vezes, é nesse momento que a gente vai se arrepender de um monte de coisa, vai repensar uma série de conceitos que a gente tinha, tá certo? Então, é por isso que é extremamente importante e especial esse momento, para que a gente possa entender, porque a gente às vezes olha, né? Poxa, mas está sofrendo tanto, a condição física, está definhando o corpo físico. Mas o corpo é físico, ele vai definhando mesmo, tá? Mas às vezes está sendo assim, uma maravilha para o espírito, uma maravilha para aquela consciência. Então, como é que a gente tem que ter um ponto de vista realmente espiritual? Porque que é importante a gente estar estudando, né? Para que a gente não entre, às vezes, num processo de falar, nossa, e aí eu vou dizer para vocês que é muito paradoxal mesmo, né? Contraditório essas questões espirituais, né? Porque quando a gente vai ver o que a gente acha que tá bom aqui assim, na hora que você vai ver espiritualmente é exatamente o contrário, não é? E aí a gente vou trazer um exemplo da nossa vida cotidiana, né? Uma mãe que super protege o filho, não, meu filhinho aqui eu tenho que proteger ele, tadinho. O que acontece com esse sujeito quando ele vai para a vida? O que acontece com esse cara? Complicou a vida dele, porque ele não tem condição de lidar com conflito, ele não tem condição de lidar com frustração, não tem condição de lidar com nada. Percebem como é que é? Então, como é que a gente tem que mudar o ponto de vista mesmo, né? De avaliar, por isso que o estudo é tão importante, porque vai ampliando esse cabedal de conhecimento para a gente poder entender melhor essas dimensões. Tá certo?
E aí, deixa eu só ver o tempo aqui para não ultrapassar, né? E aí, olha só, ele finaliza dizendo assim, olha, o materialista que somente vê o corpo, não levando em conta a existência da alma, não pode compreender essas coisas. Né? Então, por isso que a gente está trazendo que é importante a gente conversar com as pessoas, porque quando a pessoa está aprisionada nesse entendimento do materialismo, desliga o aparelho aí, vambora, acabou, está sofrendo, né? Às vezes a pessoa pensa na conta do hospital, né? Não, vai estar gastando muito, vamos parar, né? E às vezes outra questão que a gente tem que pensar aí, né? E aí ele diz assim, olha, mas o espírita que sabe o que se passa além túmulo, conhece o valor do último pensamento. Aliviai os últimos sofrimentos o quanto puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, mesmo que em 1 minuto apenas, pois este minuto pode poupar lágrimas no futuro. Olha só, né? Então, ele colocou a responsabilidade nas nossas mãos aqui, né? Quem está estudando a doutrina espírita, quem já está nesse movimento de entendimento, né? Então a gente está se apropriando desse entendimento. Então, é importante que nós possamos, atentos a isso, observar. Não, se tem um caso na nossa família, se tem uma pessoa que às vezes vem pedir conselho para a gente, é ou não é? Quantas vezes alguém está com uma situação de um familiar, vai chegar, não, porque você estuda a doutrina espírita, né? Você conhece mais ou menos essas questões sobre a morte, o que você acha? Então é a hora da gente levar o conhecimento para as pessoas mesmo, né? De levar e falar assim, olha, o nosso entendimento é esse aqui, ó. Inclusive, todo esse processo é importante não só para a pessoa que está desencarnando, mas para as pessoas também que estão vivenciando aquele processo. É ou não é? Porque, como a gente falou aqui de perdão, muitas vezes, né, você está vendo um parente seu, uma pessoa da sua afetividade ali naquele processo, é a hora que você vai ser sensibilizada para ir lá e pedir um perdão, não é? Para ir lá e aceitar as desculpas daquela pessoa também. Então, tá vendo só como é que é um movimento que ele vai... É um movimento da compaixão divina, é um movimento da misericórdia divina. Todos esses movimentos que acontecem na nossa vida, pessoal. Só que às vezes é complicado, né, da gente entender isso, porque é uma cultura que a gente tem materialista ainda, né, de tipo assim, não, é só enquanto eu tiver no gozo das condições onde eu posso operar nas questões materiais é que eu tô vivo, né, em tese. Percebem essa questão? Né? E não, quando eu tô aqui nessas possibilidades, ok, mas naquela condição ali já não está vivendo mais, não é? Então porque é um equívoco da nossa condição social, dessa estrutura social que a gente está inserido. E aí a gente pode, né, a partir desse conhecimento, levar esse conhecimento às outras pessoas para que elas possam compreender também essa dimensão, né, dessa importância que tem esses últimos minutos, esses últimos instantes para aquele espírito que está no processo de desencarne. Tá certo? Então esse foi o item 29, ou 28. E agora nós vamos pegar o item 29 e 30, que vão trazer também, como a gente já disse no começo aqui, esses itens estão ali no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, trazendo essa condição, né, de por que Jesus fala isso, né, que de bem-aventurados os aflitos. Ele está trazendo para nós sobre essas aflições, mas para que nós possamos entender que aflitos quando vivenciam bem as aflições. Ok? Então, por que essa questão, por exemplo, da eutanásia? É um processo de aflição? Você vê uma pessoa, um parente seu naquela condição, da vida definhando e dessa situação de acabar ou não acabar o processo reencarnatório? É uma aflição. Mas como é que eu vou passar por ela? Ok? Então é isso por isso que ele coloca dentro desse capítulo. Né? Então, como é que eu lido com essa aflição de tal maneira que isso seja realmente uma bem-aventurança? Qual é a minha postura diante dessa aflição que vai demonstrar realmente uma bem-aventurança nesse processo? E não simplesmente tem essa aflição, vou cessar essa aflição fazendo isso. É um equívoco imenso. Ok? Então, adentrando agora o item 29 e o 30, agora a gente vai alterar um pouco o assunto aqui.
ele vai trazer outras formas de aflição aqui para nós. O item 29 tem a seguinte pergunta. Aquele que está desgostoso da vida, mas não quer abreviá-la, é culpado por buscar a morte num campo de batalha com o pensamento de torná-la útil? Olha que situação, hein? Vocês compreenderam isso aí? A pessoa está desgostosa da vida, está infeliz, está triste, ela não quer mais viver. Mas ela também não quer buscar um autoextermínio imediato. Aí o que ela faz? Ela busca alguma forma de se colocar em risco, que ela sabe que ela vai morrer ali, naquele movimento. Ok? Vocês consideram isso válido? O que vocês pensam disso? Normal. Equivocado também? Ele manda aí. Também equivocado. Né? Por quê? A gente pode chamar isso aí de um suicídio indireto? Sim. Podemos. Né? É uma forma, né? Porque qual é a verdadeira intenção dessa pessoa? E aí que está a chave da questão, né? Porque tudo, pessoal, está relacionado à nossa intenção, à verdadeira intenção do nosso coração. É aí que é a diferença essencial, né? Nesses processos de aflição que a gente vivencia, inclusive. Tá certo? Então, eu vou pegar aqui o texto que ele coloca para a gente poder clarear essa questão. Olha só, ele fala assim: que o homem se mate ou que se faça matar, o objetivo é sempre o de abreviar a vida e, consequentemente, há um suicídio intencional, embora não ocorra de fato. Né? Então a pessoa procurou aquele coloca campo de batalha, porque lá naquela época, né, ainda tinha essas situações, não é? Mas hoje em dia a gente tem outras inúmeras questões, outras inúmeras situações, né, que a gente coloca em risco a nossa vida e que quando você vai ver, fala assim, cara, como é que a pessoa fez um negócio desse? Eu fazia esse estudo outro dia numa casa, aí o pessoal brincou, falou assim, pois é, a pessoa vai escalar o Monte Everest. Né? Qual é o sentido disso? Se colocar no risco daquele e tal. E aí, logicamente, cada um tem o seu entendimento, né? E assim, eu realmente, eu penso, né, em alguns movimentos que as pessoas fazem, que são de extremo risco de vida, e que se você olhar, fala assim, cara, que sentido tem isso? Né? Então, são questões realmente que a gente tem que olhar na nossa existência e falar assim, poxa, isso que eu estou fazendo tem algum sentido? Né? Isso faz bem para mim, faz bem para as pessoas que estão comigo, faz bem para a humanidade. Percebem como é que é? Um ponto de vista assim, de você olhar e falar, poxa, peraí, tem coisas que eu posso estar fazendo, né, que vão também me trazer um benefício, mas que está fazendo bem para as outras pessoas. Né? Então, eu penso que é no sentido do que falta assim, essas pessoas que se colocam em risco. Quando eu vejo isso, eu fico pensando, gente, o que falta na vida dessa pessoa que ela está buscando lá no alto do Everest? Tipo, um exemplo, né? Tipo, a pessoa que pula de um bungee jump. O que falta? Exatamente. Para preencher, às vezes, esse espaço de emoção, né? Sim. Porque eu penso que é uma falta. Né? Sim, exatamente, com certeza. Com certeza é uma falta, né? E é uma falta de quê? Exatamente. Né? Então, assim, nós que estamos aqui buscando, por exemplo, que estamos buscando através do Evangelho do Cristo, né? Muitas vezes a gente vai compreender que é uma falta do Cristo, é uma falta de uma essência espiritual, de um entendimento da existência, realmente um sentido para a vida, né? Então, por exemplo, eu particularmente encontro sentido na vida nesse processo de espiritualização, né? Do exemplo do Cristo. Então, esse é para mim um sentido. Não necessariamente é um sentido para todas as pessoas. Não é, pessoal? A gente tem que ter entendimento nesse aspecto, tá? Porque a gente às vezes vai achar, não, é o que eu achei é o sentido para todo mundo. Não. Mas, muitas vezes, né, é nesse sentido assim, a gente vai achando, vai localizando nesse movimento, né, coisas que vão fazer sentido, que tem realmente, né, uma vinculação maior com o bem da humanidade. Ok? E aí, São Luís vai continuar dizendo assim, o pensamento de que a sua morte servirá para alguma coisa é ilusão. É apenas um pretexto para encobrir a sua atitude criminosa e desculpá-lo aos seus próprios olhos,
né? Como é que é o auto-engano, né? Ah, não, vou tentar fazer o bem ali, né? Eu sei que eu vou morrer, né? Mas eu vou tentar fazer o bem ali. É para poder falar assim, ah, não, mas ele queria era ajudar, né? Mas a pessoa sabe qual que é a intenção verdadeira. E aquilo que a gente falou atrás, aqui na hora que a gente está falando da eutanásia, né? A consciência é que faz toda a diferença. O estado da consciência é que vai fazer toda a diferença nesse processo. Se ele tivesse realmente o desejo de servir ao seu país, né, quando ele alista no campo de batalha, ele procuraria viver para defendê-lo e não morrer, pois uma vez morto já não serve para nada nesse plano físico, certo? E ele diz assim, olha, a verdadeira abnegação consiste em não temer a morte quando se trata de ser útil, em enfrentar o perigo, de oferecer antecipadamente e sem pesar o sacrifício de sua própria vida, se for necessário. E aí que é o detalhe, né? Uma coisa é necessário. Você está numa situação, me veio aqui a intuição. Boate Kiss, lá no sul do país, né? O pessoal começou a pegar fogo lá no teto, começou aquela confusão toda. Tem caso depois do espírito relatando, né, que a menina ajudou todo mundo sair, mas na hora que ela foi sair, ela não conseguiu e desencarnou, né? E ela traz um relato depois, numa carta mediúnica que ela manda para a família dela, né? Que ela na intenção de ajudar mesmo, a intenção dela era sobreviver, é ou não é? Tá vendo só? É diferente disso aqui. A intenção dela é ficar viva, mas o impulso dela de ajudar as pessoas foi tão grande que ela foi ajudando. E ali ela foi inalando a fumaça, né? Acaba que a pessoa desacorda e acaba desencarnando nesse processo, tá certo? Como é que esse espírito chega no plano espiritual? Chega numa condição de consciência tranquila, porque a intenção dela era fazer o bem, não era morrer de maneira alguma. Ela desencarnou porque ela, vou ficar aqui porque eu vou morrer? Não, ok? Então essa é a grande diferença nesses processos, né? Esse processo, desse primeiro movimento aqui, né? A pessoa ela buscou esse desencarne. E aí Santo Agostinho diz assim, São Luís diz assim, mas a intenção premeditada de buscar a morte, expondo-se a um perigo, mesmo para prestar um serviço, anula o mérito da ação, né? Porque, por mais que, olha só, e esse é o detalhe, por mais que a pessoa salvou algumas vidas, ela se colocou naquela situação porque ela tinha a intenção de morrer. Certo? Então como é que são essas questões, né? E aí olha como é que é interessante ainda a gente pensar isso. Que é esse lugar mesmo da consciência, né? Porque às vezes ela podia estar de bom coração, cara. Não é? Sem a intenção de morrer. É ou não é? Tá vendo só? E aí, se você parar e pensar, se a gente parar e pensar mesmo, questão de 1 minuto, às vezes a pessoa muda a chave. É ou não é? Vocês percebem o que eu estou dizendo aqui? Pode ser que a pessoa, às vezes ela vai num primeiro momento com essa intenção, mas daí a pouco ela muda a intenção. Ok? Pode acontecer? Pode acontecer. Ela muda a intenção. Por que eu estou dizendo isso para vocês? A gente, na vida, né, da segurança pública, muitas vezes foi em situações de autoextermínio. E aí, você via as pessoas que cometeram suicídio, às vezes com corda e tudo mais. Uma das marcas era aqui, ó, a marca das unhas aqui, ó, tentando tirar a corda, mas não conseguiam mais, né? Porque já tinha travado a circulação aqui, elas acabavam desmaiando ali e desencarnavam nesse processo. Mas naquele momento que elas estão ali, ó, né? Porque ela tinha aquela intenção, mas chega na hora H, muda a intenção, ok? Muda a intenção, ela ainda tenta parar aquele movimento, mas acaba não conseguindo. Então, as pessoas mudam a intenção. Nosso coração, gente, ele é veloz às vezes, né? Nos processos de transformação e de superação das coisas inferiores que a gente ainda traz. Você acha que uma pessoa chega do outro lado, tendo passado por isso? Igual tem um caso de um conhecido meu, ele suicidou naquele pontilhão. Aí tinha um rapaz passando de moto e viu. Ele pulando, parou a moto. Ele se pendurou, mas ficou com a mão na base. Na hora dele soltar,
Ele arrependeu. Nossa. Ele pediu o rapaz chegou, Sim. mas não deu conta. Putz. E aí, como você acha que uma pessoa assim Ó, aí chega? cada caso é um caso, não é isso? Mas olha É. só, ele se arrependeu, É. não é isso? Ele se arrependeu. E aí é interessante, porque as pessoas têm tendência, né, de falar, não, aí é X ou Y. Não, não é. Cada caso é um caso, né? E é um estado de consciência. Nós não somos consciências. Esse estado de consciência, né? Ele se arrependeu daquele movimento, mas acabou não conseguindo cessar, né? O dano que ele causou no corpo físico, infelizmente, acabou com a reencarnação dele, não é isso? Mas ele já chega com um estado de consciência de que ele não queria fazer aquilo mais, ok? É um movimento diferente, tá certo? O acolhimento da espiritualidade, pessoal, ela acontece o tempo inteiro, tá certo? O primeiro minuto do desencarne, a espiritualidade já está ali pronta para acolher. Vai depender do quê? Da nossa consciência perceber ou não a equipe de socorro que está ali para nos ajudar. Esse é o detalhe. Então pode ser que ele tenha sido socorrido imediatamente, se o estado de consciência dele permitiu isso, ou pode ter passado ainda por alguns processos, né, de perturbação até conseguir perceber que a ajuda sempre esteve do lado dele. Então essa é a grande diferença, tá? Desse estado de consciência nosso. Mas só de você, olha só, de ter essa informação, né, que a pessoa já se arrependeu naquele momento ali, mas infelizmente não teve condição, é muitas vezes o que acontece, tá certo? E por isso que a gente tem que estar sempre conversando com as pessoas mesmo, né? Tentando ser esse ombro amigo, né? Porque é isso, cara, são movimentos que a gente faz na vida nossa, porque infelizmente às vezes vem coisas que acontecem conosco, né? Vem ondas de situações, problema para nós, que são pesadas realmente, né? Que são arrastamentos mesmo. Inclusive a própria influência espiritual, né? Porque infelizmente temos muitos irmãos que estão no plano espiritual, que têm vínculos conosco, às vezes vínculos profundos conosco, né? De muitos séculos de existência, que estão conosco por aí e que nos influenciam nesses processos, né? Então por isso que a gente tem que estar sempre buscando realmente conversar, levar a esperança aos corações, de alguma forma, né, para que a gente possa ajudar essas pessoas nesses movimentos, tá certo? Mas é importante ressaltar, mantenhamos a oração, né, as boas vibrações para esses irmãos que fizeram esses movimentos, porque é isso aí, ó, é aquele momento de desespero, poxa vida, não, eu não quero mais, mas acaba acontecendo, tá certo? Então que a gente possa ainda continuar vibrando, né, para que essas pessoas possam ser amparadas o mais rápido possível, tá certo? É isso aí. Então, nesse item, São Luís deixou claro para nós aqui, né, que essa intenção desse movimento, ele acaba tirando mérito até da boa ação que o sujeito faz naquele momento, tá? E aí o item 30 vai trazer o outro conceito aqui, que é exatamente o quê? Ele vai colocar uma pergunta assim, olha, um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de seu semelhante, sabendo de antemão que ele mesmo sucumbirá. Isso pode ser considerado como um suicídio? E aí, olha só, então, aquela questão que eu acabei de falar da Boate Kiss aqui, né, que a intuição me chamou nesse lugar, beleza? A pessoa, talvez ela nem tenha imaginado, né, que ela ia desmaiar ali e que ia desencarnar, tá certo? Mas ela está naquele ímpeto de ajudar, Aconteceu uma situação comigo uma vez, eu estava numa cachoeira lá na Serra do Cipó, o pessoal, a empresa que eu trabalhava levou a gente para fazer uma imersão de aventura, esportes radicais lá, e aí fizemos um monte de coisa lá e tudo mais, e no final era numa cachoeira. Aí nós estamos lá na cachoeira, de repente, uma senhora, cara, era secretária lá, entrou na água, afundou de uma vez só. Cachoeira é um lugar meio perigoso, né? Eu nem gosto de ficar entrando muito, não. Mas olha só, eu não sou um exímio nadador, não, sabe? Mas na hora que eu vi ela afundando, que só vi o bracinho dela aparecendo assim, ó, eu pulei de uma vez só. Aí consegui levantar ela, e o pessoal pegou e tirou ela, né? Mas eu mesmo passei a perda depois eu saí, entendeu? Mas, nesse ímpeto de salvar, nesse ímpeto de ajudar as pessoas,
né? A gente acaba fazendo esse movimento. E sem intenção nenhuma de morrer. É ou não é? Mas a gente pode desencarnar às vezes? Pode. Mas qual é a grande diferença nesse processo? É a intenção. É ou não é? O estado de consciência é outra coisa. Né? Então, essa situação faz toda a diferença. Não é condição espiritual. É porque o sujeito desencarnei? Como assim, né? Vai chegar lá do outro lado e falar, ô filho, pode vir agora já. Né? Então por quê? Porque às vezes você não tinha nem noção que poderia desencarnar naquela situação. Tá certo? E às vezes acaba acontecendo. Né? E aí ele vai trazer pra gente aqui, ó. A partir do momento que a intenção de se matar não existe, não há suicídio. Né? Mas, verdadeiramente, devotamento e abnegação. Tá vendo só a diferença? Nesse processo tem virtude. Nesse movimento tem virtude verdadeiramente. Mesmo com a certeza de morrer. Mas quem pode ter a certeza? Aí ele, tá vendo só? Aí ele já traz pra gente aqui, ó. E aí? Sério mesmo? Você tinha certeza que você ia morrer? Aí a gente pensa, né? Na época da pandemia. Pandemia, o pau quebrando, o pessoal que trabalha na área hospitalar. Os médicos, os enfermeiros. É ou não é? Tinha um risco enorme de desencarne. Enorme. Dezenas, né? Desencarnaram, inclusive. Né? Então, assim, sabiam que podiam morrer? Sabiam. Não é? Mas, no devotamento, na abnegação, na doação, porque eles fizeram uma promessa, não fizeram? No processo da profissionalização, da profissão que escolheram. Então, é isso, né? De saber que há um risco naquela profissão, inclusive. E ali do bombeiro, né? O bombeiro lida com isso o tempo todo. Exatamente. E ele não tem intenção. Ninguém tem, exatamente. Né? Então, esse é o detalhe importante. É o próprio policial, né? Quando a gente vê aí que vai defender alguém, acaba, né? Exatamente. Sendo morto. Exatamente. Né? Porque, inclusive, o juramento do policial é até com sacrifício da própria vida. Né? Prometo, vem falando um monte de coisa e até com sacrifício da própria vida. Então olha só, você já prometeu, inclusive. Né? Agora, aí eu vou me colocar na situação de risco? Não, espera aí. Não vou me colocar na situação de risco proposital. É ou não é? Mas que pode surgir a situação de risco? Pode. O tempo inteiro. É porque tem coisas que são eminentemente mais arriscadas. Ok. E aí você não tem intenção, né? Mas existe o risco já, vamos dizer, você pega um automóvel, uma alta velocidade numa rodovia, existe o risco. Você não tem a intenção, mas você está entrando numa situação de total negligência. Isso. Exatamente. E essa situação, por exemplo, né, vem ao encontro do item 29. Não é? Né? O sujeito, vocês escutaram o que o Evandro falou ali? Que é uma questão que às vezes a gente nem pensa muito bem, né? Você pegou um automóvel, o limite de velocidade é 60 por hora. A lei, a gente é teimoso, né? A lei já colocou ali 60 por hora, né? Mas você está a 120. É ou não é? Aí você bateu na curva, caiu lá dentro do Rio das Velhas, desencarnou, ainda vai xingar ainda, né? O DR, que a estrada tinha buraco, né? Mas peraí, você tinha intenção ou não tinha intenção de morrer? Né? Ah, não. Não tinha intenção nenhuma de morrer, mas não. Assumir um risco. Assumir um risco, é ou não é? Tá vendo só como é que é esse processo? Porque aí é um estado de consciência mesmo, de ir entendendo cada vez mais as coisas, né? De entendendo cada vez mais o que é esse estado de consciência, de perceber, tinha intenção ou não tinha? Bruna falou assim, não, porque tem hora que essas pessoas têm essa pulsão de morte assim, que não dá nem para entender. Não é? Por que as pessoas fazem isso? É um vazio, cara. Porque né? É um vazio de alguma coisa para a pessoa. A pessoa quer sentir adrenalina, quer sentir emoções, né? Através de movimentos que geram esse risco de vida. Né? Então, isso a gente tem que pensar muito bem, pessoal. Porque às vezes a gente está fazendo coisas, a gente não está atento ainda, não é? Mas, puxa vida, eu não estou prestando atenção. Mas tem hora que eu estou fazendo coisas, às vezes, que estão arriscando bem a minha vida.
Você falando isso, foi interessante você comentar. Teve um documentário uma vez de uns canoístas que foram no rio, na África, e era um rio cheio de crocodilos. Eles tinham consciência, Ok. eles eram 3 pessoas. E foi filmado, eles estavam filmando, né? Aquele evento. E aí, eles foram 3 dias. O primeiro dia foram os crocodilos, e eles foram assim. Segundo dia, mesma coisa. E eles já estavam no último dia. Ok. Né? E aí o crocodilo, o líder, né, que inclusive não estava filmando, mas era o que estava conduzindo o caminho, o crocodilo vem por baixo, Nossa. vira o caiaque e ele morre, né? Sim. Claro, foi comido ali. E filmando, né? Os Nossa. colegas filmando, porque aquilo estava ao vivo, né? Sim. E aí, etc, né? Deu sequência. E aí você falou uma coisa muito interessante, é o seguinte, ele tinha intenção? Não tinha, claro que não. Assumiu um risco. E aí uma outra coisa que você colocou é o seguinte, qual é o benefício disso, dessa ação, para a comunidade? Exatamente. Né? Porque era só uma questão daqueles 3. Sim. Né? Sim. Não tinha nem equipe de filmagem, eram só os 3 que estavam ali Naquela aventura ali. naquela né? aventura, né? Então é uma reflexão importante. Sim, assim. demais. Né? Eu estava vendo outro dia uma pessoa atravessar o Canal da Mancha, a nado, né? O nado é noturno, não é diurno, é noturno, começa noturno, né? São 36 horas nadando, e há uma temperatura de 12 graus, não pode ter nenhum tipo de equipamento, e a pessoa não para comer, né? Nada o tempo todo. E ela tem que, por exemplo, engordar 20 e poucos quilos para poder a gordura corporal ser o aquecedor. Né? Ok. Aí você fala assim, nossa. E aí ela estava fazendo, ela é uma atleta, ela e vários outros atletas eram atletas e tal, era um desafio, era adrenalina. Mas qual era o benefício daquela ação para um monte de coisa? Né? Exatamente. E o risco que ela corria de perder a vida ali, como vários já perderam. Depois se vocês entrarem lá no relato e pesquisarem, vários já faleceram ali. Então é uma reflexão importante. Sim, com certeza. E aí, Evandro, você me fez recordar de uma fala do Divaldo Franco, uma vez falando sobre isso, né? Você está falando desses movimentos, né, de aventuras e tudo mais. Aí ele propôs, tem uma aventura muito legal, que é você conseguir uma cesta básica, né? Subir as escadarias de um aglomerado e entregar para uma família, não é? Olha que aventura bacana. Fazer uma campanha do quilo, de domingo, de manhã, sair batendo nas portas. Você poderia conseguir 1 quilo de alimento para a gente doar, depois montar aquelas cestas e distribuir. Tem tantos tipos de aventura, né, que a gente pode fazer que vão beneficiando a comunidade. Eu estava olhando um negócio aqui até, porque eu esqueci o nome da moça. Você está falando dessa questão da pessoa que às vezes se expõe ao risco para nada. Uma cientista, eu li sobre ela há pouco tempo, esqueci o nome dela. Ela desenvolveu, se não me engano, uma vacina. Só que ela foi exposta no desenvolvimento, eu esqueci, vou lembrar o nome, eu tentei pesquisar aqui, não consegui. Ela e o marido dela trabalhavam com componentes químicos para desenvolver uma vacina, tipo, 200 anos atrás, 100 anos atrás. E aí ela mesma foi, não sei se foi chumbo, não lembro o que foi. É Marie Curie. Marie Curie, exatamente. Os raios católicos. Isso, foi uma vacina? Não, Os raios católicos, né? Do raio-x. Raio-x. Então, eu estou pensando nela pelo seguinte, ela trabalhou como ela se expôs àqueles componentes, ela faleceu, né? Mas o trabalho dela é a diferença, né? Da nadadora com a Marie. Exatamente. O trabalho dela hoje Aí salva quantas vidas. milhões de vidas Exatamente. que aquele estudo que ela deu a vida, né? Ela não queria morrer, ela não fez isso, mas ela sabia também. Você já assistiu o filme dela? Não, Ela, eu li a história ela dela. acompanha Kardec. É mesmo? É. Ah, que bacana, eu vou procurar. Gosto muito, eu tava tentando lembrar o nome dela aqui. Prêmio Nobel 2 Marie vezes, Curie. nunca me lembro. Isso, Exatamente. Olha que interessante. Eu acho que é muito interessante essa questão da gente avaliar, né? Da intenção, né? Da consciência. Exatamente. Porque e é exatamente isso, né? É sobre a intenção. Sim.
E a gente precisa entender, porque às vezes essa intenção é sutil, né? Uhum. Que é isso, vou fazer uma travessia tão perigosa, e qual o benefício? Para mim, Uhum. não estou trazendo nada de diferente. Sim. É uma vitória pessoal. Exatamente. Mas aí é a busca, né? É a busca por algo que falta, né? Alguma coisa está faltando ali, né? Esse desafio, essa adrenalina, essa superação, né? Dos próprios limites, Sim. né? O que está faltando? Por que você tem que superar todos os limites físicos? Isso tem que mostrar pra quê? Pra Porque uma coisa é você ir sozinho, ninguém te fala. Você não mostrar pra ninguém, você vai e volta, você superou. Outra coisa é você transmitir aquilo mundialmente, mostrar pra todo mundo. E aí, o que você está fazendo? O que você está atraindo? Por que você está indo? Né? Eu só penso no Everest, a pessoa sobe no Everest, passa uns perrengues danados, passa 200 corpos lá que vem, aí chega lá no alto do Everest e desce. Cara, sai de casa. Nem... Aproveitando o tema, vai até me auxiliar muito, no dia, daqui a 2 semanas, a gente vai estar falando aqui na casa sobre o luto e a consolação à luz da doutrina dos Espíritos. Né? E parte do material que a gente vai trabalhar foram algumas mensagens recebidas aqui no Girassol, na reunião de 18 de março. Né? Então a gente já está fazendo esse trabalho em outras casas e vamos fazer agora em julho, agosto e outubro aqui também. Tá? E a proposta, né, se a gente vai ser um sistema de roda de conversa, né, com a participação de todos, e se a gente obtiver êxito, né, de entrar na programação do ano que vem também. Sim. Que legal. Muito bacana, né? Tá vendo só? E é isso, né, gente? Pra gente poder ir ampliando a consciência verdadeiramente. Né? E é esse o objetivo nosso. É esse o objetivo da doutrina espírita para nós, enquanto espíritos em evolução. E é isso, é ampliando cada vez mais, né, esse entendimento do pós-mortem, esse entendimento da necessidade da nossa existência aqui, né, e do que é realmente importante nós estarmos fazendo nessa existência. Né? Porque é isso, né? Nós temos um sem número de distrações, né? Porque o mundo nos apresenta uma imensidade, né, de coisas que nós podemos fazer. E por vezes passamos a reencarnação distraídos, né, com essas centenas de coisas que a gente acaba gerando uma ilusão na gente, né, e tudo mais, e deixando de fazer, às vezes, uma das coisas ou duas das coisas que a gente realmente teria que fazer nesse processo evolutivo nosso. Né? Então, assim, essa é a importância para a gente poder pensar realmente, né, dessa condição de vida que nós temos e para a gente pensar na intenção que nós estamos dando a cada movimento que nós estamos fazendo na nossa vida. Né? Porque igual a gente falou, igual o Evandro falou aqui agora, né? É a intenção, não é isso? É a intenção. Então, a intenção. Vamos estar atentos às nossas intenções verdadeiramente. Verdadeiramente. Porque é isso que faz toda a diferença. Em todos os movimentos que a gente faz. Até mesmo, e aí eu vou dizer para vocês que é muito interessante, porque você vai fazendo estudo, vai falando, vai conversando, vai estudando, e eu fazendo esse estudo na outra casa, assim, na hora que eu acabei, eu falei, cara, que engraçado, né? Porque eu identifiquei algumas intenções da minha vida que na hora que eu achava que era super top, tá certinho, é ou não é? Mas na hora que eu olhei profundamente, né? Peguei o microscópio da vida e não, tenho interesses pessoais ainda vinculados nesses lugares, é ou não é? E o que o Livro dos Espíritos vai esclarecer pra gente, né? Kardec pergunta para os Espíritos, se tem alguma coisinha ali, que depois que a gente já alcançou todas as virtudes, se tem alguma coisinha que ainda é prejudicial para nós enquanto Espíritos em evolução? Os Espíritos respondem, o interesse pessoal. Né? Além de desenvolvermos as virtudes todas, ainda nós temos que deixar o interesse pessoal de lado. Então, é importante a gente perceber isso aí. Né? Que aí vai ao encontro aqui também, né? Porque vai mostrar exatamente isso. Quando tem um interesse pessoal, o interesse pessoal do sujeito era de tirar a vida naquele movimento ali. Já o outro movimento
O interesse pessoal é de ajudar realmente. O interesse é de ajuda. E aí já não é nem pessoal mais, né? É o interesse em direção ao próximo. Então esse é o movimento que o Cristo nos convida, né? Que a espiritualidade também vem trazendo para nós, para que a gente possa verdadeiramente, né, fazer esses movimentos e direcionar para o bem que está à nossa disposição, pessoal. Nós estamos aí, que a gente possa aproveitar esse movimento reencarnatório nosso, esse processo reencarnatório nosso, para a gente poder avançar ainda mais. Tá bom? Eu agradeço a todos pela presença nessa noite fria, né? Esquentando a mãozinha aqui. Muito obrigado. Tá bom? Aqui não. Cristiano Ronaldo ou Cristiano? Tem dois Cristianos. Cristiano Ronaldo e Cristiano. Ah, tá. Conheço não. Conheço um Cristiano. A tia Clayton e Black. Black e Freitas. Ah, tia. Agradecer o Guto mais uma vez, né? Sabe que traz sempre boas reflexões para nós, né? Eu fiquei pensando ali. Só um minutinho antes. Eu fiquei pensando, né? O quanto que é importante a gente analisar o nosso dia a dia, né? Analisar, parar, prestar atenção em quem somos, né? Prestar atenção nas coisas que acontecem ao nosso redor, porque a gente entra num modo automático, né? Com os afazeres das nossas vidas, né? E acaba deixando passar algumas vezes coisas importantes, né? Intuições importantes, né? E percepções de que realmente a gente quer para essa existência, né? O corpo físico é o nosso templo, como foi falado aqui na semana passada, é o nosso vaso, né? E que permite que o nosso espírito ele evolua. Então, essa pausa para refletir, trazer essa consciência mais aflorada, que a gente tem que realmente fazer o exercício, exercitar isso nas nossas vidas, porque a gente liga o piloto e vai embora, né? Das exigências que a gente tem de trabalho, de vida, família, mas eu fiquei pensando assim, o quanto que a gente vai passando batido, né? E muitas vezes deixa passar momentos importantes, prestar atenção em quem está ao nosso lado, vivendo desafios que a gente às vezes pode auxiliar apenas oferecendo um ouvido amigo, um abraço amigo. Então, acho que esse estudo dessa noite traz muito isso para mim e eu convido vocês todos a pararem para pensar um pouco nas suas vidas, fazer uma meditação, conversar com Deus, conversar com Jesus, entrar num processo de gratidão por essa oportunidade que a gente tem de vir para mais uma encarnação, buscando uma evolução do nosso espírito e daqueles que nos acompanham. Nós agradecemos mais uma vez a Jesus, que é o nosso mestre, o nosso modelo, o nosso guia, e que a gente possa buscar nos ensinamentos do seu Evangelho os exemplos reais para a nossa vida. A gente está muito distante da evolução do Cristo, mas a gente pode caminhar lentamente, mas sempre pensando o que Jesus faria no nosso lugar. Está presente para nós mesmos, para os nossos familiares e para aqueles que nos buscam através de uma conversa, de uma troca de olhares, às vezes um encontro pretensioso na nossa percepção, mas às vezes a gente colocado pela espiritualidade no lugar que nós devemos estar para servirmos de auxílio. Então, mais uma vez, Senhor, nós agradecemos por essa doutrina que nos desperta a consciência, essa doutrina que nos consola e que nos mostra a que viemos. Com essa prece, Senhor, nós agradecemos mais uma vez e pedimos a permissão para o encerramento do estudo dessa noite. Que assim seja. Que assim seja. Vamos para o Pai?